Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Conversando com Axé. Comigo, o Babalorixá, Ricardo Delalu. Bem, eu quero aí iniciar esse vídeo mais uma vez dando o meu adupé, agradecendo a todos vocês, né, que estão acompanhando, que compartilham. Eu vejo que muita gente compartilha meus vídeos. O último vídeo aí teve 32 compartilhamentos. Meu adupé a todos vocês, pelos likes e pelas sugestões e críticas que fazem ao canal, tá bom? Muito obrigado realmente de coração. E aí o segundo ponto que eu queria estar falando muitas pessoas me pedem para estar falando sobre alguns determinados rituais, né? Bori, Bossé, até mesmo falei sobre a Xixê, mas eu só expliquei o que é o ritual, né? Mas, por exemplo, eu não posso falar sobre o ritual do Bori, né? Porque não tem como falar do ritual do Bori sem explicar como se faz um Bori, né? Mas eu também não posso fazer isso, porque o Bori na minha casa provavelmente é diferente da sua, né? Cada família tem as cantigas que usam, tem a sua concepção, a sua liturgia sobre o Bori, sobre elementos que usam e que não usam. Então, se eu fizer um vídeo explicando sobre rituais, eu só vou estar criando polêmica, né? E discussões, pessoas que não vão gostar. E só vai criar inimizade, não é o intuito do nosso canal. Nosso canal o intuito dele é esclarecer o que é o candomblé, a religiosidade do candomblé, as suas nuances, para que muitos que pertencem ao candomblé, mas às vezes não tem tempo de estar ali se aprofundando no assunto, porque trabalham, estudam, né? Vão quando podem, porque, né, hoje a vida é muito corrida, né? Diferente quando o candomblé foi criado há 300 anos atrás, que infelizmente os nossos irmãos, muitos não tinham trabalho e com certeza escola é que não podiam mesmo, porque não existia escola para negros aí há 300 anos atrás. Então ele podia ficar ali no candomblé o ano inteiro, o dia todos, né? Até podemos dizer que até 100 anos atrás, 50 anos atrás, você pega muita gente que tem 60, 70 anos de santo, falando que eu passei um ano dentro da casa de candomblé, eu passei 3 anos dentro da casa de candomblé porque só assim para aprender, porque eu fiquei 7 anos morando na casa de candomblé, porque para me tornar um babalorixá, um ialorixá, eu tive que ficar 7 anos lá para aprender, porque só assim se aprende candomblé. Verdade, mas hoje não dá, né? A realidade é hoje o custo de vida é mais alto, sim. Hoje é muito mais difícil manter um padrão mínimo digno, né, de vida. Então não tem, muitos dos orixás não tem tempo para estar ali enfurnados dentro de uma casa de candomblé. Vão ali no fim de semana, sexta, sábado e domingo, feriado, porque na segunda-feira tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que cuidar dos seus filhos, do seu marido, né? Por isso eu fiz o vídeo dizendo de que um casal não só pode, como deve se cuidar dentro do mesmo Ilê Axé, para que não haja essa separação, né? A pessoa no fim de semana, a mulher tem que ir para a casa do pai de santo dela. Aí no outro fim de semana o marido tem na casa do pai de santo dele ou da mãe de santo dele. Aí eles ficam 2 fins de semana sem se ver, às vezes 3. E aí o casamento vai minando, né? Porque a pessoa já passa a semana inteira trabalhando, aí o fim de semana quer para curtir com a família. Então aí vai todo mundo da mesma casa de axé, vai os dois passar o fim de semana na casa do pai ou da mãe de santo, mas vão estar ali junto, né? Comungando da mesma religiosidade. E isso é família, candomblé é família. Então eu nunca vou entender como tem algumas casas que diz que não pode cuidar do marido e da esposa dentro da mesma axé, né? Se o candomblé é família, se o marido é família, então a sua família, o seu marido, você, seus filhos, todos pertencentes ao mesmo axé, para que todos comunguem juntos da mesma energia, da mesma experiência, né? Isso é candomblé, é família, né? Então eu não vou explicar sobre rituais nos meus vídeos por isso, tá, gente? Me desculpem, não estou desfazendo aí de ninguém que está pedindo isso, mas espero que entendam. Eu não posso explicar os rituais da minha casa, porque você não vai poder fazer os mesmos rituais na sua, porque a sua casa não é da mesma família que a minha, né? Então isso só vai criar discussão, né?
né? A pessoa vai ver o meu vídeo, vai chegar lá no Pai de Santo e falar, mas eu vi no vídeo do YouTube que Bori faz assim, 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 assim. Isso não existe, tá, gente? Não existe ritual errado. Existe o ritual que dá certo e o que não dá certo. Se o ritual deu certo, ele está certo. Então ninguém tem autoridade máxima para chamar ninguém de marmoteiro ou ninguém de maluco. Você só pode reclamar de um ritual, de um determinado local que você foi, se você vai numa casa de axé e você fez o ritual e não deu certo. Opa, então, não deu certo, alguma coisa tem um porquê, né? Às vezes também não deu certo, não é porque está errado. Às vezes não deu certo porque o que você pediu, você não pode ter. O orixá também é isso. O orixá não dá o que a gente quer, o orixá dá o que a gente precisa, tá? E isso é uma coisa que eu quero estar falando agora nesse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre cobrança espiritual, tá? O que é cobrança espiritual e o porquê da cobrança espiritual, né? Muitos perguntam, mas por que eu tenho que se iniciar no orixá? Por que eu tenho que fazer o santo? Por que eu tenho que pertencer a uma religião, mesmo que não seja o candomblé? É por causa da cobrança espiritual. E o que vem ser a cobrança espiritual? Bem, o princípio básico para o entendimento é que você tem que aceitar a reencarnação, né? O único modo de se entender a cobrança espiritual é aceitando a reencarnação. Se a pessoa não acredita em reencarnação, se ela acha que só se vive uma vez, morreu, acabou, bem, então não tem um porquê assistir esse vídeo, porque esse vídeo fala sobre cobrança espiritual. E essa cobrança espiritual, ela não é só dessa vida, aqui se faz, aqui se paga, né? Então, assim, esse ditado tá correto, tá, gente? Desculpa, eu antecipei Então, assim, o ditado que muitos já ouviram falar, com certeza, aqui se faz, aqui se paga, não se limita à sua única vida, se limita à sua existência como ser espiritual. Então, estamos nesta vida para evoluir para uma próxima, né? Para uma próxima vida ser melhor ou ser em outra dimensão, ok? Que existem várias dimensões de acordo com a vibração energética de cada um. Então, por exemplo, nesta vida, para ficar bem claro, nesta vida eu minto, eu sou falso, eu engano, sou dissimulado, sou aproveitador, sou egoísta, sou mesquinho, né? Azarento, não ajudo ninguém, me aproveito da situação alheia para me beneficiar, roubo se for necessário, mato com certeza. Ou seja, eu passo a vida inteira prejudicando os outros em benefício próprio, porque eu acho que mereço, porque eu acredito que eu tenho que conquistar, porque eu sou melhor que as outras pessoas. E as pessoas têm sim que sofrer, mas eu não, porque eu sou uma pessoa melhor, né? Eu sou maior, sou mais inteligente do que todo mundo, então todo mundo tem que dar o que tem para mim, porque vocês não merecem, eu mereço. Então eu vivo a minha vida inteira com essa linha de pensamento, né? Acumulando inimigos, acumulando desafetos, acumulando sofrimento alheio, né? Então, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu prejudiquei outras pessoas, que eu destruí famílias, né? Tudo isso acontece, eu já vi, né? E toda essa carga negativa que eu vou acumulando nesta vida, essa dívida com essas pessoas, porque as pessoas acham que vai para a igreja, vai para casa de candomblé e pede perdão para o orixá, e mais não pede perdão para a pessoa que ela fez o mal. E não adianta, porque a pessoa que você fez o mal, ela está com o mal dentro dela ainda. Ela foi prejudicada, ela está no prejuízo. Então você cria uma dívida com essa pessoa, com esse espírito, com esse ser espiritual como o seu. E você vai acumulando toda essa dívida. E aí você morre. Mas essa dívida, e a dívida? A dívida fica, né? Fica esperando que você pague. E aí então você reencarna, e aí você vai passar pelo seu céu, que você vai ser destinado, dentre os 9 céus, e você vai ficar um período ali, e aí quando chegar o momento de você reencarnar, porque não sabemos quanto tempo é
de um desencarne ao outro. Isso também, até onde eu estudei do espiritismo, depende também da evolução e da aceitação. Tem pessoas que morrem, não aceitam que morreram, e aí ela fica sofrendo durante séculos, até que ela entenda que ela morreu, ela aceite essa morte e aceite reencarnar para pagar suas dívidas acumuladas. Então também, além da evolução, existe a aceitação. Então, a partir do momento que a pessoa aceita que ela tem uma dívida, ela aceita que ela errou, ela aceita que ela morreu e que ela tem que voltar à Terra para pagar a sua dívida, é quando ela reencarna. E aí aqui ela reencarna, e aqui ela vem cheia de dívidas espirituais. Então, como eu já falei em outros vídeos, eu, Ricardo de Lalu, sou Babalorixá, não é por merecimento. Sou Babalorixá não é porque eu sou melhor que nenhum dos abiãs que me procuram. Não, eu sou Babalorixá porque eu acumulei muitas dívidas espirituais em outras vidas, e nesta eu vim para pagar essas dívidas. E eu só pago essas dívidas ajudando várias pessoas, porque eu prejudiquei várias pessoas em outras vidas. Eu não sei em quantas, de repente foi em 3, 4, 10 reencarnações aí que eu fui um PQP, né? E aí nessa falaram, ó, ou tu vai lá, neguinha, acerta o BO aqui, o negócio vai ficar bem pra você. Então nessa vida eu vim para sofrer, nessa vida eu vim para abençoar as outras pessoas, não eu abençoar porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu invoco a energia do orixá para que o orixá abençoe as pessoas, através de mim, né? Eu sou apenas o canal condutor, tive que aprender para poder fazer isso, porque esse é o meu ofício. Demorei muito para aprender, como eu já falei em outros vídeos, por isso eu tenho esse problema dentário, porque eu acabei com os meus dentes, porque eu tomava muito remédio, perdi o dedo, operei coluna, queimadura. Bem, até eu aceitar que eu estava nesta vida para pagar dívidas das outras vidas que eu fiz, eu sofri pra caramba. Apanhei, porque eles queriam me lembrar, né? Porque a gente vem, a gente esquece, né? A transição, a explosão que é sair de uma dimensão para esta, causa o esquecimento, né? E então, até que eu me lembrasse, eu apanhei muito, até que eu entendesse, aceitasse e compreendesse que eu não sou ninguém e que eu sou sacerdote para poder pagar as minhas dívidas, e não porque eu sou melhor que ninguém. Então eu sofri muito. Hoje não sofro mais, hoje eu compreendo. Não é que a minha vida melhorou, mas hoje eu compreendo. Então, com a compreensão, o sofrimento acaba. Com a aceitação, o sofrimento acaba. Então, a dívida espiritual você acumula de vidas passadas. Aí vem, né? Porque assim, nós reencarnamos geralmente, na grande maioria das vezes, não em todas, porque eu também não estou no portão do reencarne para atestar que é 100%. Mas muitas das vezes nós desencarnamos e reencarnamos dentro da nossa própria família. Então, às vezes, a sua mãe e o seu pai foi seu namorado, seu marido, seu irmão, ou um inimigo que você fez o mal, e nessa ele vem como seu pai, ou que você foi pai dele, ou avô dele, entendeu? Em outras reencarnações. Então, existe essa ligação, né, que a gente, dentro da própria família. Então aí às vezes você acumula dívidas suas, mas também dos seus pais. Por quê? Os seus pais vieram com a dívida deles, mas eles não pagaram essa dívida, porque eles não conseguiram, não compreenderam, não aceitaram, não teve aceitação. E aí os seus pais falecem, ou mesmo que não falecem, mas eles já disseram que não iriam pagar a dívida. Reencarnaram, porque tem o período que você é obrigado a reencarnar, mas não vou pagar minha dívida. A dívida que os seus pais não pagam, vem para você, vem para o seu neto. Às vezes você está pagando uma dívida sua e uma dívida dos seus avós, por parte de mãe ou por parte de pai, não dos 4, mas da linhagem do qual você descendeu. Então, às vezes você descende da linhagem da família da sua mãe, ou você descende da linhagem da família do seu pai. E as dívidas kármicas da família da sua mãe, por exemplo, elas vão sendo acumuladas, porque, como eu disse, você pode ter sido o seu tataravô. Então, a sua vida, você não pagou na sua vida passada. Então, aí você vem nessa. Então, você está acumulando a sua vida passada, de que você era o seu tataravô, que não pagou a dívida,
acumulou essa dívida espiritual, veio o seu avô, veio o seu bisavô, veio o seu avô, veio a sua mãe, e essa dívida foi rolando, né? Como a dívida do cartão de crédito. E aí você fala, pô, minha vida é uma merda, nada dá certo, eu só sofro. Por que eu sofro? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Bom ninguém é, né? Uma pessoa que se diz, que fala, eu sou boa, é porque ela não é boa, ok? Mas ela fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu só trabalho, só cuido da minha vida. Então, esse é o problema. Você só cuida da sua vida. E você não tem que cuidar só da sua vida, você tem que cuidar da sua vida e pagar a sua dívida. E aí você tem que descobrir como pagar a sua dívida. Como você vai descobrir? Indo atrás, né? Espiritualmente falando, você vai no kardecismo, você vai na igreja, você vai no budismo, no hinduísmo, no candomblé, na umbanda, até você encontrar onde é o local da sua dívida. Tem pessoas que não, já sabem, não, eu sou do candomblé. E aí, através do candomblé, ela vai pagar. Como eu pago? Ajudando na casa do candomblé. Como você vai pagar a sua dívida espiritual? Ajudando. Ajudando o irmão, ajudando o seu pai de santo, ajudando no ebó, esperando galinha até amanhecer o dia, limpando o cabrito, buscando folha no mato, fazendo vaquinha para que um irmão de santo possa se iniciar também, porque às vezes você não tem dinheiro para se iniciar, porque é um karma seu e não vai ter dinheiro para se iniciar. Por isso que existe essa irmandade dentro de uma casa de candomblé, onde os irmãos têm sim a obrigação de ajudar aquele irmão que não tem dinheiro para se iniciar. Por quê? A dívida espiritual daquele irmão é tão grande, tem tanta energia negativa, que não quer que ele pague a dívida, porque quer comer a alma dele, literalmente falando, que ele não consegue dinheiro, de jeito nenhum, e os anos vão passando. Então não custa nada os irmãos pagando. Quem não pode fazer de graça é o Babalorixá, é Ialorixá. Um Babalorixá e um Ialorixá não pode iniciar ninguém gratuitamente, porque ficou com dó. Por quê? Eu sou o Babalorixá porque eu já tenho as minhas dívidas espirituais. Eu estou aqui para pagar as minhas dívidas. E as minhas dívidas e o modo de eu pagar as minhas dívidas é ajudando várias pessoas, tendo filhos de santo, ajudando eles, sendo um bom pai, né? Mais ou menos, né, gente? Sou ser humano. E aí eu já tenho minhas dívidas espiritual. Aí vem uma pessoa e fala assim, meu pai, eu tô cheio de dívida espiritual, tô cheio de problema, preciso me iniciar, me faz de graça. Aí eu fico com dó e inicio ele de graça. Aquela dívida espiritual, eu me compadeci daquela dívida espiritual dele, do problema espiritual do meu filho, e aquele problema espiritual do meu filho passa a ser meu também. E aí eu acabo acumulando a minha dívida com a dele. Aí vem outro, faço de graça, acumulo a dívida dele para mim. Faço outro, faço de graça, acumulo a dívida dele, vem para mim. E aí eu vou morrer mais endividado do que eu vim para cá. E aí a minha vida, e aí eu morro. Por isso que alguns Babalorixás e Ialorixás acabam cofando cedo, ou acabam vendo que a sua vida vive num alto e baixo, né? Porque quando começa a ganhar um dinheirinho, tá bem, aí vai lá, eu tenho que raspar um cílios, eu tô com dó daquele ali, vou ajudar a raspar de graça. Aí raspa de graça, pega a resma daquele Iaô, pega os problemas espirituais dele e esfria o seu próprio caminho, e aí ele não entra mais dinheiro para ele. E aí a casa fecha, ou ele começa a ficar doente, e aí não pode ajudar outras pessoas. Então eu tenho que ajudar o máximo de pessoas possíveis, a aliviar as dívidas dessas pessoas o máximo possível, para que assim eu possa aliviar a minha dívida. Então, para me aliviar a dívida das pessoas, eu tenho que cobrar. Por quê? Porque a pessoa tem que pagar para aliviar a dívida dela. A dívida é dela, não é minha. Ela tá sofrendo muito nessa vida porque ela acumulou muita dívida espiritual. Entendeu? Não é culpa de ninguém. É culpa dela mesma, ou da família dela. Então, o pai de santo e a mãe de santo não podem se compadecer. Porque quando a gente se compadece, eu estou comprando a dívida espiritual desse Iaô, desse Abian, né, que vai se tornar um Iaô, ou até mesmo de um cliente. Por isso que temos que cobrar, porque quem tem que pagar a dívida espiritual é o cliente, é o consulente, é o Omorixá, e não eu. Eu não sou um banco, eu não posso, e mesmo um banco, se o banco começa a pagar a dívida de todos os seus clientes, uma hora o banco vai ficar sem dinheiro e ele vai ficar endividado. Então o meu axé eu não posso ficar dando, porque senão eu vou ficar sem axé, sem força, e aí eu vou precisar que alguém venha me dar força. Aí eu não vou ter dinheiro para pagar, e aí quem vai
se afundar na lama de novo, serei eu. Porque, como eu disse, eu estou aqui para sair da lama, para quitar as minhas dívidas espirituais. Eu sei que você não é repetitivo, mas é para deixar bem claro. Agora, se eu ajudo um irmão de santo meu, né, com um pouco de dinheiro e não bancar a iniciação dele, porque eu também não tenho obrigação, e mesmo que eu tenha dinheiro, eu não posso fazer isso, porque eu estou compadecendo do problema dele. Agora, eu posso ajudar. Ajudar não é comprar a dívida. Então, um exemplo, o Iaô precisa de 6 mil para se iniciar. Olha, eu posso ajudar com 200. Olha, eu posso ajudar com a roupa de santo. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito aqui, eu vou comprar o cabrito no cartão para você. Você está entendendo? E aí ele, não, tudo bem, ele corre atrás do resto. Porque ele tem que correr atrás do resto. Não é para os irmãos de santo bancar a iniciação de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando em ajudar. Então o irmão de santo lá, ele tem que gastar, porque é isso aí, não adianta, infelizmente, uma iniciação custa de 6 mil, de 4 a 6 mil reais, como eu já expliquei nos outros vídeos. Então ele vai lá, ele comprou os grãos, ele comprou as roupas, ele juntou o dinheiro da mão do pai de santo, que o pai de santo tem e a mãe de santo tem que receber o dinheiro dele. O chão tem que ser pago. Então ele fala, pai, eu já tenho o dinheiro do chão, só que falta o resto. Aí esse resto, os irmãos podem ajudar. Não só podem, devem. Olha, fulano aqui, ó, já tem uma parte, mas falta o cabrito, falta a roupa. Quem pode ajudar? Porque aí, gente, vocês estão fortalecendo a sua família. Por quê? Quanto mais pessoas entram para a sua família de axé, maior a sua casa de axé fica, maior ela fica. Não é só o babalorixá e a lorixá que cresce. Não, porque eu não cresço. Quem cresce é minha família. Quanto maior a minha família, mais forte nós ficamos, pois a união faz a força. Ok? Então essa irmandade do candomblé é obrigatória, não é opcional. Você ajudar o seu irmão, seja na obrigação dele, não tem dinheiro, mas vai lá ajudar no orô, vai lá ajudar na função, você já está ajudando, você está ajudando. Então, eu não posso ajudar financeiramente, mas eu vou estar aqui junto. Olha, eu vou cozinhar a comida do candomblé. Olha, eu vou lá cozinhar o ebó do meu irmão de santo, porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá ajudar a cozinhar o ebó dele. Você está fazendo a sua parte, porque é uma família. E quanto mais unida e maior essa família é, mais fortes todos os membros daquela família serão. E aí todo mundo vai estar pagando as suas dívidas espirituais. E aí vai ter uma vida longa, vai ter uma vida próspera e vai ter uma vida plena. Tá bom, gente? Eu não vou me estender porque já deve estar longo esse vídeo, tá? É isso, qualquer coisa, se tiver dúvidas, deixem. Eu posso estar fazendo um novo vídeo explicando mais sobre o assunto. Tá bom? Mais uma vez aí, meu mojubá a todos, Odabó.